Gravar. Boa tarde, meninos do 8º ano do Instituto Emanuel. Tudo bem com vocês? O professor Rodrigo está falando aqui e a gente vai dar sequência à nossa matéria de sistema reprodutor, que é uma matéria longa, certo? Porque ela vai trabalhar tanto a parte celular de maneira bem específica, quanto a parte dos órgãos. Então a gente vai trabalhar de maneira bem calma em cada uma das aulas. Tudo bem? Então, no livro de vocês, a gente estava aqui na página 202 e a gente iniciou falando sobre a importância da reprodução. Qual é o principal papel da reprodução em relação aos seres vivos? Bom, quando a gente fala de reprodução, o principal papel associado aos seres vivos é dar continuidade à espécie, certo? A reprodução serve para perpetuar a espécie, para que a prole exista e que a espécie dê seguimento à sua existência. A gente sabe que não existe nenhum animal imortal, mas existe a continuidade daquela espécie. Então, o fator reprodutivo, ele serve principalmente para dar sequência na reprodução da estrutura da espécie, para que a espécie continue se perpetuando. Bom, uma coisa interessante que a gente falou também foi sobre o tipo de reprodução associada aos seres humanos. Porque no 8º ano a gente estuda fisiologia humana, então, de maneira clara, a gente vai trabalhar o sistema reprodutivo associado aos seres humanos. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar: os seres humanos possuem uma reprodução chamada de sexuada. O que significa isso? Que existe a divisão do macho e da fêmea, do ser masculino e do ser feminino, certo? Então, existe uma participação de duas estruturas para que haja a reprodução associada aos seres humanos. Quando a gente fala dessa existência do masculino e do feminino, a gente coloca como reprodução sexuada, principalmente porque é a troca de gametas. Gametas são células sexuais. No caso, o espermatozoide do ser humano masculino e os óvulos, ovócitos, do ser humano feminino. Outra coisa interessante da gente abordar nessa introdução ao sistema reprodutivo é que existe a participação do homem e da mulher para a formação de uma célula que nós vamos chamar de zigoto ou célula-ovo. Essa célula zigoto, ela está associada a outras duas células. Para que existisse a formação do zigoto, foi feito a união de uma célula masculina chamada espermatozoide e de uma célula feminina chamada óvulo. Agora entra uma das coisas que nós abordamos e que nós vamos revisar aqui. Quando a gente fala que vem uma célula masculina e uma célula feminina, tem que ficar muito claro na cabeça da gente que essas células vão conter características do pai e características da mãe. Só que não é 100% das características, porque normalmente nós possuímos nas nossas células 46 cromossomos, como está aqui na nossa imagem, que está mostrando da apostila de vocês na página 202. E o que seriam esses cromossomos? Os cromossomos contêm a maior parte do material genético dos seres vivos. Então, eles vão conter as informações das características dos seres vivos. Quando a gente recebe as características do nosso pai, a gente recebe 23 cromossomos de um total de 46 que ele possui. A mesma coisa acontece com a nossa mãe. Ela vai entregar 23 cromossomos, no qual 46 era o totalitário. Então, a gente vai ter metade das características do nosso pai e metade das características da nossa mãe, certo? Então, a união dessas duas células vai formar uma nova célula com 46. Ah, professor, mas eu tenho um amigo que ele parece somente com o pai dele, não parece nadinha com a mãe dele. Então, por que aconteceu isso, se era para ser metade, metade? Quando a gente fala de metade, pessoal, a gente fala de características que você vai ter, mas não necessariamente você precisa expressar, certo? Por exemplo, seu pai tem um olho verde e sua mãe tem olho castanho.
teoricamente, a probabilidade, se a gente não levar em consideração todo o restante da família, seria 50% de você ter olho verde, 50% de você ter olho castanho. Então, você nascer com o olho castanho não quer dizer necessariamente que você não tem a característica do olho verde. Você pode ter sim a característica do olho verde, só que ela não foi expressada através do seu DNA. Só que ela está lá na sua estrutura genética. Tudo bem? Então, quando a gente fala de reprodução, a gente tem a união de duas células, cada uma com 23 cromossomos, uma vindo oriunda do pai e a outra vindo da mãe. Professor, existe a possibilidade da gente ter uma diferença da quantidade desses cromossomos, tanto para mais, tanto para menos? Sim. Existe a possibilidade da gente ter 45 ou ter 47, ou uma variável disso aí. Quando a gente for ter uma diferença estrutural de cromossomos, nós podemos possuir o que nós chamamos de síndromes, sendo ela a mais famosa, a síndrome de Down, que é uma variação da estrutura cromossômica do indivíduo, certo? Então, a gente chama isso de estrutura na diferenciação de um cromossomo. No caso especificamente da síndrome de Down, que é a mais famosa, há uma diferenciação no cromossomo 21, certo? No cromossomo do par 21, beleza? Mas isso a gente vai falar mais para frente de maneira detalhada. Então, ele fala aqui no livro de vocês, né? Quando ocorre a união do espermatozoide, do espermatozoide com 23 cromossomos, com o ovócito, que também possui a mesma quantidade, forma-se uma célula ovo ou zigoto. Então, eu tenho a união de duas células para poder formar uma célula única. Então, eu tenho espermatozoide e ovócito, uniu e vai formar uma célula única chamada zigoto, tá? Desculpa aí o desenho aí do professor. Bom, dando seguimento, a gente vai falar sobre a puberdade. A puberdade muito associada à fase que vocês estão vivendo, que é a adolescência, né? A puberdade nada mais é do que o amadurecimento do corpo do ser humano. É um período, principalmente, que tanto homem quanto mulher vai começar a produzir as células sexuais, certo? Não quer dizer necessariamente que vai estar apto a ter uma criança, principalmente quando a gente fala da mulher, porque a mulher ela tem um conjunto de estruturas no corpo dela para possibilitar a gravidez e não somente a produção de óvulos, né? Não quer dizer que a mulher começa a ter o ciclo menstrual que ela está apta a ter um bebê. Até porque existe uma grande quantidade de estruturas que ela precisa desenvolver no corpo dela para que consiga ter uma gravidez sem nenhum tipo de risco. Diferente do homem, que ele vai ter uma puberdade associada ao desenvolvimento e a possibilidade de ter espermatozoides, né, de desenvolver espermatozoides, e a reprodução é feita e, consequentemente, todo o processo de gestação é feito somente na mulher. Então, o homem, se a gente falar no sentido muito literal da palavra, a partir do momento que ele começa a produzir os espermatozoides, ele já consegue, sim, reproduzir, né? Mas a gente tem que entender que a puberdade é um conjunto de fatores além da produção dos gametas sexuais. A gente vai ter alteração e desenvolvimento no que nós chamamos de estruturas secundárias do homem e da mulher, que seria o desenvolvimento de pelos, o desenvolvimento e o crescimento do órgão genital, no caso do homem, o pênis. A gente vai ter o desenvolvimento das cordas vocais masculinas, com essa questão mais grave, o crescimento do homem e da mulher, o desenvolvimento dos músculos, principalmente do homem, e a mulher vai ter uma associação que a gente chama de características secundárias também. Crescimento das mamas, desenvolvimento do corpo e acúmulo de gordura em algumas regiões, principalmente do quadril, certo? Tudo isso associado a uma produção hormonal. Vocês precisam lembrar que os hormônios, certo?
principalmente os hormônios sexuais, que nós vamos falar bastante. A gente já teve a aula do sistema endócrino e vai falar bastante no sistema reprodutivo, que são eles: testosterona, produzido no testículo masculino e nas glândulas suprarrenais, e progesterona e estrógeno, quando a gente fala das mulheres. Ambas vão possibilitar o desenvolvimento do corpo, certo? Tanto para o homem, tanto para a mulher. E a gente pode perceber isso através dessa imagem, né? Que eu já fiz algumas marcações, que o indivíduo criança masculino, ele vai ter as características, né? Ele vai ter os membros, vai ter o órgão sexual, vai ter tudo isso, só que ele vai expandir essas estruturas. Ele vai dar seguimento ao desenvolvimento dessas estruturas, principalmente quando chega na puberdade. E como que a gente vai poder visualizar isso aí? Desenvolvimento de pelos, né, principalmente nas axilas e na região pubiana, certo? Desenvolvimento e crescimento do órgão genital, engrossamento, né? A gente vai ter uma mudança nas cordas vocais, a gente vai ter o desenvolvimento dos músculos. Lógico, pessoal, que quando o professor Rodrigo fala disso aqui, cada indivíduo desenvolve de maneira diferente. Não quer dizer que todos os adultos, homens, vão ter o corpo totalmente revestido por pelo, certo? Então vai ter uma diferença de humano para humano, principalmente com a quantidade de hormônio que é produzido naquele indivíduo. E nas mulheres, a gente vai ter também uma mudança. A gente vai ter o desenvolvimento dos seios e desenvolvimento da região pubiana, né, com crescimento de pelos. E na fase adulta, a gente vai ter principalmente o crescimento e o desenvolvimento dessa região do quadril, porque a mulher precisa desenvolver essa estrutura para possibilitar uma futura gestação. Beleza? Então, a gente deu continuidade aqui na matéria do sistema reprodutivo. Para quem está assistindo no YouTube, um abraço, obrigado e até a próxima.